E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui nosso comentarista da SPN falando sobre a atuação do Flamengo, né? Grande vitória diante do Vasco. O time tá jogando muito bem, compacto em campo. Aqueles espaçamentos que tinha entre as linhas, tanto com o Sampaoli como com o próprio Vitor Pereira. O Tite corrigiu, né? Quando a defesa quando vai ter o ataque do Flamengo, né? A defesa acompanha, o meio campo acompanha, fica tudo compacto. Quando vai defender da mesma forma, os atacantes recuam e fica tudo compacto. Isso tem ajudado bastante, né? O sistema defensivo. E já é 2 jogos seguidos, né, do Tite e o time não levou nenhum gol. Aí o Rossi também fazendo ótimas defesas, né? A zaga também muito boa. Lembrando que o jogo agora de quarta-feira contra o Grêmio não vai ter o Fabrício Bruno, né? Provavelmente o Tite coloca o Pablo e tem também o Rodrigo Caio. E como ele próprio falou na coletiva, está apto para poder jogar. Vamos ver o que é que ele vai fazer, né? Para o jogo contra o Grêmio. Se não for aqui, não esquecer de deixar o like, tá certo? Se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais SPN Brasil. O link vai estar na descrição, tá bom? Vamos pro vídeo. Para ver um time mais bem distribuído, mais organizado, mais competitivo sem a bola. Acho que essa postura modificou. A gente viu um Flamengo muito passivo anteriormente. E a gente vê também algumas mexidas dele, né? De posicionamento, puxando o Gerson pro lado direito. Ele faz até o gol pelo lado esquerdo. Mas no Mineirão, né, o Flamengo não tinha começado bem, por exemplo, contra o Cruzeiro, com o Gerson ali pelo lado esquerdo. Ele puxa para a direita, o Everton Ribeiro vindo por dentro e o Flamengo começa a ganhar um pouco mais de corpo. Então, hoje, o Flamengo era favorito antes do confronto, mas eu já esperava um jogo muito equilibrado por tudo que o Vasco tem jogado. O Vasco tem uma campanha de parte... Por um mérito do Vasco. Porque evoluiu muito com o Ramon Dias e com os reforços, né? A campanha de retorno do Vasco é uma campanha de parte em cima da tabela e eu acho que a gente viu isso dentro de campo. Faz uma comparação de como foi no primeiro turno aquele 4-1 do Flamengo, né, em cima do Vasco, e como foi o jogo de hoje. O Vasco evoluiu muito desde então. A gente está falando de alguns meses. Mas é uma equipe que, mesmo com resultado negativo, mostrou hoje a organização e mostrou que tem condições, sim, de permanecer na Série A. Ô, Djalminha, jogando da maneira que jogou hoje, você acha que o Vasco ele não vai cair? Ele mostrou hoje, apesar de ter entrado na zona do rebaixamento, certo, nessa rodada, apesar disso, o torcedor ele tem uma perspectiva boa, apesar da tabela não dizer isso? Ô Bruno, garantir que se o Vasco vai cair ou não é muito difícil, mas assim, o jogo... em si, eu já esperava esse equilíbrio, porque o Ramon Dias vem resumindo e vem falando todos os jogos muito bem. Essa equipe do Vasco hoje, ela compete com qualquer equipe do brasileiro de igual para igual. Ela faz um jogo igual, ela consegue isso. É uma equipe forte fisicamente, competitiva, e que se tiver um momento, uma sorte na finalização, finalizar melhor, ela consegue vencer. Já teve exemplos disso, de fazer um jogo de igual para igual contra o Palmeiras, mesmo não conseguindo o resultado. Um jogo hoje de igual para igual contra o Flamengo. Então, assim, o torcedor vascaíno, vendo essas atuações, ele pode estar esperançoso. Que esse time do Vasco ele vai lutar até o final. E quando ele encontra alguma superioridade, ele está conseguindo vencer. Lógico que nós temos que reconhecer que ele enfrentou hoje o que hoje é o segundo colocado do campeonato. A gente tem que reconhecer, apesar de ser um clássico, a diferença técnica de um adversário com outro. E o Vasco enfrenta de igual para igual. Então, acho que o Vasco, pelo que vem jogando, o torcedor pode ficar esperançoso, porque tem condições de sair, sim, dessa zona de rebaixamento, mesmo hoje não conseguindo ao menos um empate, né, para ficar fora do rebaixamento. Mas também é verdade que por mais que exista essa boa perspectiva, né, Donk? O Flamengo fez o que tinha que fazer. Pega o rival e fala, fica aí, ó. Teu lugar é aí embaixo. Algo que, por exemplo, o Atlético Mineiro não fez com o Cruzeiro. Exatamente. E jogos de um equilíbrio até parecido. Assim, até no Clássico Mineiro no Carioca eu aponto o Vasco até como um pouco melhor na partida. No Mineiro, para mim, houve um equilíbrio muito grande ali entre as duas equipes. A questão para mim do Vasco, para mim, nitidamente, ele não está entre os 4 piores que jogam futebol no Brasil hoje. E assim, com muita folga não está. Só que isso não é segurança nenhuma que você vai se manter no campeonato. Porque você depende muitas vezes de sequência de resultados, você pode ter desfalques, como os seus concorrentes também estão jogando. Você tem uma oscilação, você tem muitos times mudando de técnico, né, nesse período. Quanto que isso pode influenciar, como influenciou positivamente no caso do Vasco. Então, por exemplo, o Corinthians é uma incógnita, também mudou de técnico recentemente. O próprio Cruzeiro também mudou de técnico recentemente. Vinha numa série muito ruim, mas daí ganha um clássico como esse. Então, assim,
são muitos fatores que tornam a coisa imprevisível, ainda mais com tantos times ali próximos na zona do campeonato. Mas que o Vasco não está entre os 4 piores níveis de atuação do futebol brasileiro, ele não está nem perto disso daí. O Vasco está pagando um preço pelo péssimo primeiro turno que fez, né? Todos os erros da gestão, no planejamento, né? Uma pontuação muito baixa. O aproveitamento do Ramon Dias, o aproveitamento de parte de cima da tabela. Não só do Ramon, né, mas com os reforços que chegaram também, né? Você tem o Payet, que foi bem no primeiro tempo. Hoje até uma modificação do Ramon, né? Ele vindo mais por dentro, caindo mais pelo lado direito, o Peck invertendo para o lado esquerdo. Né? O Paulinho fechava em alguns momentos para ajudar o Payet também ali sem a bola. Então você já vê o Ramon tentando colocar o Payet um pouco mais confortável. O Payet teve certa dificuldade quando jogou aberto pelo lado esquerdo, porque ele ficava distante do gol, ele era pouco acionado, participava pouco do jogo e tinha dificuldade sem a bola. Para ele jogar aberto, ele vai ter que acompanhar. Então seria um problema. A melhor versão que a gente viu do Payet até agora com a camisa do Vasco foi no segundo tempo contra o Fortaleza, jogando por dentro. Porque ele é mais participativo, ele está mais próximo do gol e assim pode ser mais decisivo, tanto que resolveu o jogo lá. Então a gente viu o toque de qualidade, a categoria que ele tem, principalmente ele no primeiro tempo, com algumas boas jogadas na criatividade que ele tem. Mas eu estou muito nessa linha do Donk, assim, falando sobre o Vasco, se a gente for analisar as equipes que estão brigando contra o foco do Flamengo tem que ser fazer a parte dele, que é tentar se classificar direto para a Libertadores. Eu também acho que o Flamengo não se colocou na briga ainda. Essa briga do Botafogo. Não se colocou na briga? O Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro da terceira rodada. É de cabo a rabo. Tem uma vantagem para ser construída e é um time muito consistente. A briga do Flamengo nesse momento é, primeiro, a confirmação da vaga na Libertadores. Foi o que o Tite falou. Falar em título do Campeonato Brasileiro seria lucro, seria um sonho. E eu acho que é um sonho distante no momento. O que tem de positivo até agora? O Tite chegou, está com 100% de aproveitamento. Ele pega um jogo fora de casa, vence. Ele pega um clássico muito complicado, vence. Eu acho que o time avançou em alguns pontos, na organização, na postura. Né? Ele tem ali a característica de... O Gabriel pela esquerda e cruza, a zaga do Vasco rebate e o Gerson, que já havia iniciado até a jogada de ataque, acaba finalizando o rasteiro no canto esquerdo do Léo Jardim para fazer o único gol do jogo. Eu acho até que o empate seria um resultado mais justo, pelo que foi o jogo. O Vasco criou situações claras de gol, o Flamengo também teve oportunidade. No primeiro tempo o Flamengo mandou bola na trave, no segundo tempo o Vasco foi à frente, foi um time bem corajoso, uma atuação muito boa do Vasco, que eu acho que valoriza essa vitória do Flamengo num dos clássicos mais equilibrados entre Vasco e Flamengo nos últimos tempos. Porque, em geral, mesmo alguns jogos aí que o Vasco venceu, como na Taça Guanabara, com aquele gol do Puma Rodrigues, eu acho que o Vasco não fez um jogo tão bom como hoje. O Vasco é um time hoje mais forte, fez contratações, um bom técnico, um bom trabalho e está na zona de rebaixamento de novo, muito em função daquele período péssimo que foi o primeiro turno. O Vasco iniciou essa rodada como um dos 3 melhores times do segundo turno, mas poderia ter uma campanha melhor, não fosse o início tão ruim. Então eu vejo que o Vasco consegue aí uma atuação boa, que não resolve o problema, né? Ele volta para a zona de rebaixamento, mas acho que com possibilidades muito grandes até de conseguir escapar da queda para a segunda divisão. Abriu aí uma vantagem interessante em relação a alguns adversários, porque o Grêmio, por exemplo, que é o adversário de quarta-feira, e não terá o Luiz Soares, que está suspenso. O Grêmio perdeu mais um jogo, né? Foi derrotado pelo São Paulo e o Flamengo abriu uma vantagem boa em relação ao Grêmio. Então, são adversários importantes que estavam ali juntos com o Flamengo no final de semana passado, que hoje a coisa já mudou, né? A coisa já muda bastante no pós-data FIFA, né? Essa volta do futebol depois da data FIFA, o Flamengo já abrindo vantagem em relação ao Grêmio, que ficou um bom tempo à frente do próprio Flamengo. A gente está aqui de olho aqui, porque o Tite vai falar daqui a pouco, né? Então estou aqui atento para as imagens da Flá TV, porque a qualquer momento o técnico vai falar e a gente quer, evidentemente, acompanhar mais equilíbrio, mais segurança, menos instabilidade, mais capacidade de suportar pressão no momento que o adversário agride. O Vasco hoje incomodou bastante o Flamengo, mas o importante é que o time mostre progressos, né? Pouco a pouco ele possa evoluir, mostrar evolução, mostrar algo mais. Eu acho que não dá para ter pressa também, querendo tudo ao mesmo tempo. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Aí é iludir o torcedor, adotar um discurso de que, não, já tem que jogar mais, assim. O Vasco já tem, bem ou mal, embora o elenco do Flamengo tenha mais
qualidade nos seus jogadores, o Vasco já tem o mesmo técnico há mais tempo, já é um trabalho mais consistente do técnico Ramon Dias, que é um bom treinador, né? E o Vasco é um time que não se acovarda, é um time corajoso, é um time que vai à frente, é um time que ataca, é um time que agride, é um time que busca o gol. O Renato Martini falando que o time é o mesmo, alterações idem, mas que quando o time quer derrubar o técnico, sabe o que fazer. O Rossi melhor que o Matheus Cunha, na opinião do Felipe, o Bruno Leal falando que o Vasco jogou bem, se fosse outros tempos, o Flamengo teria perdido. E até o Gabriel deu sinal de melhora. De certa forma, participou do gol, né? Não foi nada de especial, assim, mas participou da jogada fundamental. O Renato Macedo, primeira mexida do Tite resultou em gol, já a segunda deixou o time torto com o Luiz Araújo e Gabigol pela esquerda. Mas a jogada do gol foi com o Gabigol pela esquerda, Renato? Aí não estou entendendo o seu comentário. É meio contrassenso isso aí. O Adriano Bueno de Ourinhos com a gente, o Almir Lemos Lobo também. Gabriel não fez nada para falar que teve sinais de melhoras. Não acho que teve sinais de melhoras, eu acho que sim, participou da jogada do gol. Ele cruzou, a bola foi rebatida e o Gerson finalizou e fez o gol. Também não foi ele que deu uma assistência, nada demais também, né? Mas, assim, do ponto de vista do técnico, ele colocou o cara na esquerda, a jogada foi com ele e surgiu o gol. Isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Informação aqui importante que aconteceu nesse clássico, né, de Flamengo e Vasco, é que o Flamengo quebrou já outro recorde de público no Brasileiro. E foi esse Flamengo e Vasco agora, né? Foi o recorde geral do Brasileiro, de todos os clubes, né? Tá em primeiro lugar no questão de público pagante e público presente também. O clássico registrou 64.524 pagantes e 69.473 presentes, né, no Maracanã, superando aquele lá do primeiro turno de Flamengo e Cruzeiro, né, que terminou 1-1, que foi 61 mil. E o Flamengo tem os 7 maiores públicos do brasileiro, né, nesse ano. Se gostou do conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o like, certo? Se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais, SPN Brasil e canal do Mauro César, tá bom? Puder ir lá e se inscrever no canal dele, vai ajudar bastante. Tendo algumas coisas que o Mauro César falou, né, que eu não concordo em relação a um outro jogador, mas a gente já vê uma grande melhora do Tite, né? Se coloca os comentários certos para um de vocês. Valeu.